Já viu um truque de mágica tão incrível que precisou descobrir como é feito? Com truques que variam de costurar a boca a cortar e curar a mão, as explicações são tão intrigantes quanto os truques. Pegue sua cartola e coelho e veja alguns dos 10 truques de mágica mais perigosos do mundo. Sem mais delongas, vamos começar. Em décimo, a ilusão do corte e cura na mão de Dínamo. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. Dínamo pede que a celebridade segure seu pulso esquerdo nesse truque. Depois ele corta a mão com uma faca, que começa a sangrar na hora. Em seguida, o ferimento sangrando começa a se curar ao contrário até se fechar totalmente. Bem, como ele fez esse truque? Aqui está a explicação. O segredo desse truque está na química e em um produto especial criado pelo mágico Ram Pink, chamado Cut 2.0. No trailer da apresentação, observamos o momento em que o mágico parece cortar a mão com um pedaço de vidro e, tão de repente, a mancha de sangue desaparece. Ao analisar o close na tomada, vemos uma fina película de líquido transparente onde o vidro tocou a mão do mágico. Essa película transparente, chamada tinta termocrômica, é essencial para o truque. Vamos explicar a ciência por trás da tinta termocrômica e como ela possibilita essa ilusão. Tinta termocrômica. Termo refere-se ao calor e mudanças de temperatura. Crômica, aos cristais líquidos presentes nessa tinta. Esses cristais líquidos têm uma propriedade notável. Eles mudam de cor em certas temperaturas, mostrando vários tons como um arco-íris. Esses cristais líquidos existem em um estado que não é completamente sólido nem totalmente líquido, ficando em algum lugar entre os dois. Eles podem fluir e criar várias estruturas. Na tinta termocrômica usam-se cristais líquidos colestéricos. Cristais líquidos colestéricos têm moléculas aleatórias em camadas formando o passo, distância entre camadas consecutivas. Esse passo é crucial para definir as propriedades de mudança de cor da tinta. Quando o passo muda, diferentes comprimentos de onda refletem, formando um espectro de cores. Assim, qualquer flutuação de temperatura perturba as moléculas de cristal líquido, alterando o passo e, consequentemente, a cor. Esse fenômeno é conhecido como termocromismo. Fabricantes de cerveja usam tinta termocrômica em garrafas. Ao usar essa tecnologia em logotipos e gráficos, fizeram marketing eficaz ao atrair com a mudança de cor. Como a tinta termocrômica funciona cientificamente? Quando a luz, como um raio incidente ou solar, interage com camadas de cristal líquido, reflete comprimentos de onda específicos. A distância entre camadas define a cor refletida. Com a variação da temperatura e da distância entre as camadas, diferentes comprimentos de onda são refletidos, mudando a cor. Então, quando a tinta termocrômica está na temperatura do nosso corpo, cerca de 33 graus Celsius, ela permanece transparente e imperceptível. No entanto, quando ela entra em contato com um objeto mais frio, como uma faca ou um pedaço de vidro à temperatura ambiente, cerca de 25 graus Celsius, a estrutura muda, fazendo com que os cristais líquidos reflitam comprimentos de onda mais longos, aparecendo na cor vermelha. Isso parece um ferimento recente, mas é só um fenômeno químico, não um machucado real. Em conclusão, esse truque de mágica depende da fascinante ciência da tinta termocrômica, que muda de cor em resposta a variações de temperatura. Em nono lugar, o truque da roleta russa de Aaron Crow. Vamos resumir o que aconteceu na apresentação. A apresentação de Aaron começa com ele convidando Howie ao palco e pedindo para ele escolher uma das 4 bolsas retangulares em uma mesa. O jurado escolhe uma, o mágico a levanta, enfia a faca na base e devolve a bolsa ao início. Ele vira o jurado de costas e embaralha as 3 primeiras bolsas, deixando a 4ª fora. Em seguida, o mágico pede ao jurado que embaralhe as bolsas. Enquanto Howie faz isso, Aaron se vira para esconder as trocas do público. Após embaralhar, o mágico entrega um martelo e pede que bata em um pilar de madeira no palco. O mágico liga um medidor e passa a mão sobre cada saco, um por vez, enquanto o aparelho faz a leitura.
Ao bater na viga, o juiz para a mão e esmaga o saco abaixo dela. Arão embaralha os 3 sacos, escolhe um e o esmaga com as mãos. Com 2 sacos na mesa, o mágico chama Simão ao palco para escolher um saco e esmagá-lo. Mas, justo quando o juiz estava prestes a esmagá-lo, ele empurra a mão para o outro saco, esmaga-o e abre o anterior. O saco escolhido pelo juiz inicialmente tinha a faca virada para baixo em sua base. Bem, como ele fez isso? Aqui vai um segredo. Aaron dá instruções claras a Howie sobre como usar o martelo no pilar. Ele demonstra como o juiz deve bater na viga e o corrige quando ele bate rápido demais. O mágico instrui o juiz a bater na viga de forma que sua linguagem corporal o avise quando ele estiver prestes a atingir a superfície da viga. Ele via facilmente o juiz pelo canto do olho. Era fácil para ele entender a linguagem corporal do juiz antes do martelo bater. O mágico orientou o juiz a fazer uma pergunta antes de bater o martelo e deu uma pausa para indicar o momento certo. Ouvimos o juiz ao fundo perguntar a Aaron: "Posso ir?", enquanto ele troca a mão sobre os sacos. Quando Howie bate no pilar, o mágico rapidamente troca a mão de cima do saco que parece ter a faca. O mágico embaralha os sacos no início, com o juiz observando, antes de ser solicitado a virar-se. Além disso, antes de começar a embaralhar, o mágico revela o saco que contém a faca, que é o segundo da esquerda. No entanto, ele pede ao juiz para embaralhar os sacos também, enquanto o esconde da visão do público com sua capa. Enquanto o juiz embaralha, o mágico se vira e desvia o olhar. Assim, nenhum deles sabe qual saco tem a faca naquele momento. Quando Aaron larga a capa e se vira, imediatamente sabe em qual saco está a faca. Isso ocorre porque o saco da faca tem uma pequena cruz em cima. Assim, o mágico identifica facilmente o saco e evita furar a mão. Arão repete o mesmo padrão ao passar a mão nos sacos 2 vezes seguidas. Ele vai da esquerda para a direita, passando de um saco ao outro. No entanto, ele muda seu padrão após as 2 primeiras trocas de mão. Isso ocorre porque ele vê, de canto de olho, o juiz prestes a bater o martelo. A voz de Howie pergunta: "Devo ir?" Devo ir? Neste momento, ele muda completamente o padrão de troca das mãos. Ele alterna entre o 4º e o 3º saco, sem seguir o padrão inicial de ir para o 2º saco. Observamos que ele parece pular de propósito o 2º saco da esquerda, que é justamente o que contém a faca. Quando o juiz vai bater o martelo, o mágico rapidamente move a mão do 2º saco para o 1º e o esmaga. Com 3 sacos na mesa, vemos que o mágico coloca o saco marcado no centro. Depois, ele começa a trocar de mãos aleatoriamente acima dos sacos. Ao levar a mão do 1º ao saco marcado, ele logo a move para o 3º saco. Ele fez isso ao notar que o juiz ia bater na barra e precisou evitar pôr a mão no saco do meio. Aaron troca o saco marcado para a esquerda após um corte de câmera quando só há 2 sacos na mesa. Observamos que Simon desfez o truque quando foi convidado ao palco. O mágico sinaliza com o dedo esquerdo para o juiz mover a mão antes de Howie acertar o pilar. Ao invés de parar no saco direito, a mão dele foi para o esquerdo quando Howie atingiu o pilar. Aaron é obrigado a segurar a mão de Simon e empurrá-la dramaticamente acima do saco direito. Ao segurar a mão do juiz para esmagar o saco direito, ele revela a faca sob o saco esquerdo. O truque falhou porque o juiz não sabia que o saco marcado tinha a faca embaixo dele. O mágico não teria falhado se fizesse o último truque sozinho. No número 8, temos o perigoso número de comer vidro de David Blaine com Arnold Schwarzenegger. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. Neste truque, David Blaine pega a taça de Arnold e bebe o vinho restante. Depois, ele casualmente dá uma mordida na taça e começa a comê-la, chegando ao ponto de até engolir o vidro. Como ele fez esse truque? Aqui está a explicação. O foco principal dessa discussão gira em torno da fragilidade do vidro e da necessidade de extremo cuidado durante qualquer movimento de corte ou fatiamento. É essencial lembrar que o vidro funciona de forma eficaz quando é utilizado em um movimento de fatiar. Um ponto importante levantado aqui
está relacionado à habilidade de David Blaine de engolir vidro sem sangrar ou se machucar. Esse feito se deve principalmente à fragilidade do vidro. O vidro, por ser frágil, não reage bem a forças externas. Em vez disso, ele se quebra em pedaços menores quando recebe força. Agora, você pode se perguntar como o vidro, apesar de ser afiado, não machuca o interior da bochecha ou as gengivas quando é engolido por David Blaine. A razão está na preparação. Antes de engolir, o vidro é triturado com os dentes, transformando-o em um estado semelhante à areia ou em pó. A conversão não transforma o vidro em areia real, mas o reduz a partículas finas, quase em pó. Esse vidro triturado não tem mais bordas afiadas que cortem a boca. Quando uma força de esmagamento vertical é aplicada ao vidro, ele se fragmenta em pedaços menores e seguros. Pulverizado, ele não causa cortes ou ferimentos na boca. Outra consideração crucial é a escolha dos dentes para consumir vidro. Não é recomendado usar os caninos ou incisivos. Em vez disso, você deve usar os dentes do fundo da boca, conhecidos como molares. Para ser honesto, não é recomendado comer vidro de jeito nenhum, mas enfim. Lembre-se de que, ao esmagar algo tão duro quanto o vidro com os dentes, isso pode levar à erosão do esmalte, a camada protetora externa dos seus dentes. Após triturar o vidro até virar areia, ele pode ser engolido sem prejudicar a digestão. Desde que o vidro permaneça sem contaminação, ele não vai atrapalhar o processo de digestão. Ele apenas atravessa seu corpo e é eliminado nas fezes sem causar problemas. Em resumo, a fragilidade do vidro, aliada à preparação e escolha adequada dos dentes, permite que psicoindivíduos como David Blaine façam feitos extraordinários com vidro sem se machucar. Essa transformação notável do vidro de um objeto cortante para uma forma segura e pulverizada torna possível engoli-lo sem consequências prejudiciais a curto prazo. Em sétimo lugar, a incrível captura da bola de beisebol assinada por Dynamo. Vamos resumir o que aconteceu na apresentação. Dynamo pede para um dos membros do clube de beisebol lhe dar qualquer bola de beisebol que ele então assina. Em seguida, ele pede que uma das crianças assine a bola de beisebol. Esta bola de beisebol também tem a assinatura de um membro do clube. Dynamo pega a bola de beisebol assinada, coloca em um balde e pede aos outros que a coloquem na máquina de arremesso. Dynamo fica bem na frente da máquina enquanto ela começa a lançar e, com um movimento rápido, ele pega a bola de beisebol assinada no ar e entrega diretamente ao membro do clube para mostrar que é, de fato, exatamente a mesma bola de beisebol que eles assinaram. Bem, como ele realizou esse truque, aqui está a explicação. Nós observamos algo estranho sobre essa pessoa. A primeira coisa que notamos é que esse cara está usando calças cargo. E dentro do bolso direito dele vemos que há uma bola de beisebol. Em segundo lugar, ao avançarmos, notamos que quando Dynamo autografa a bola de beisebol, sua mão direita está vazia e o punho fechado. Depois disso, vemos o punho dele virado para longe quando uma das crianças assina a bola de beisebol. O dorso da mão dessa pessoa está virado para nós e parece que ela segura algo. Depois disso, Dynamo pede para esse cara assinar a bola também. E quando esse cara assina a bola, Dynamo bloqueia a visão da câmera bem aqui e algo suspeito está acontecendo, a ponto de quando vemos esse cara segurando a bola de beisebol, ele está segurando algo bem aqui que ele está escondendo com a bola de beisebol de cima. Se você chegou até aqui no vídeo, não esqueça de deixar o like e também considere se inscrever no canal, eu realmente agradeceria o apoio. Isso ajuda o canal a crescer. Obrigado, vamos voltar ao vídeo. Na verdade, essa pessoa é o assistente do Dynamo. Ninguém mais está envolvido no truque, exceto essa pessoa. Dentro do bolso da calça cargo dele, ele tem uma bola de beisebol que já tem duas assinaturas. Ela tem primeiro a assinatura do Dynamo e depois a deste assistente, feita antes da apresentação começar. A bola de beisebol duplicada estava no bolso da calça cargo dele. Notamos quando o Dynamo pega a bola e coloca no balde. Ele cobre a câmera para trocar a bola pela duplicata. Então, a bola de beisebol original, que tem a assinatura da criança, está na mão do assistente e ele a coloca no bolso da calça cargo. Quando eles estão carregando as bolas do balde para dentro do lançador de bolas,
percebemos que a mão esquerda de Dínamo está no bolso do casaco. Depois, Dínamo pressiona a mão esquerda na coxa esquerda, claramente escondendo algo ali. Quando as bolas de beisebol são lançadas, ele pega algo com a mão esquerda antes de capturá-las. Na verdade, Dínamo não chegou a pegar essa bola desde o começo. Na verdade, ele a segurou o tempo todo. Por um instante, percebemos que a bola parece comprimida. Essa bola de beisebol de espuma que ele segura está comprimida no início e depois se expande. Quando essa bola de espuma é entregue ao assistente, repare que a bola de espuma que Dínamo deu ao assistente estava sendo segurada na mão esquerda dele. Você pode ver ele trocando a bola de espuma pela de beisebol original, pegando-a do bolso da calça cargo neste momento. Podemos ver a bola de beisebol de espuma branca na mão esquerda fechada dele, após entregar a bola original com a direita para a criança. Em sexto lugar, está o truque de engolir agulhas de DMC. Vamos resumir o que houve na apresentação. DMC, o mágico, mostra 3 carretéis de linha de cores diferentes e indica uma agulha presa fora do casaco. Ele engole um pedaço de linha de cada um dos 3 carretéis coloridos e mostra a boca vazia. Em seguida, ele tira a agulha do casaco, a engole com cuidado e mostra às espectadoras que sua boca está vazia. Depois, ele pede que escolham uma das 3 cores de linha, e elas optam pela vermelha. DMC, em poucos instantes, consegue retirar a agulha de dentro da garganta com a linha vermelha amarrada nela. Bem, como ele realizou esse truque? Aqui está a explicação. Observamos que o mágico inicia engolindo 3 linhas coloridas, preta, vermelha e azul. Curiosamente, ao consumir esses fios, não aparecem irregularidades no lado direito da bochecha dele. O processo parece normal. No entanto, o ponto de virada acontece quando ele está prestes a engolir a agulha. Ele insere cuidadosamente a agulha na língua e a engole. Nesse instante, notamos algo estranho no lado direito da bochecha dele, perto da base. Vamos revisar esse momento em câmera lenta. Preste bastante atenção bem aqui, nesse local específico, parece que ele está manipulando algo com a língua. No instante em que ele engole a agulha, ele habilmente a direciona para a base da parte interna da bochecha, onde ela se acomoda firmemente entre a bochecha interna e a gengiva. É onde a agulha permanece após ser ingerida. Agora você deve se perguntar o destino dos 3 fios. Fique tranquilo, os fios foram realmente engolidos, sem nenhuma ilusão no desaparecimento. O mistério é como o mágico fez o fio aparecer na agulha ao querer. Independentemente da cor escolhida pelo espectador, ele sempre conseguia amarrar exatamente aquele fio na agulha, aparentemente por mágica. Como ele alcançou isso? O segredo está em uma preparação engenhosa dentro da boca dele. Na bochecha esquerda, escondidas, havia 3 pequenas agulhas de costura. Cada uma dessas agulhas estava previamente carregada com um dos 3 fios coloridos. Essas agulhas estavam organizadas em sequência, facilitando localizar a agulha desejada na bochecha. Com um movimento habilidoso da língua, ele pegava a agulha correta, ajustava a orientação da agulha em sua boca e discretamente a empurrava para fora dos lábios. Ao puxar a agulha da boca, o fio se desenrolava suavemente. O fio estava inicialmente amassado em um pequeno maço, como pode ver. Essa preparação engenhosa fez o público nunca notar nada estranho na boca dele. Quando ele supostamente mostrava que sua boca estava vazia, ele apenas revelava a superfície superior e inferior da língua. Na verdade, a agulha estava escondida exatamente onde mencionei antes. No número 5, nós temos a ilusão de divisão corporal de Josephine Lee. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. Neste truque, Josephine seleciona uma voluntária do público para sua apresentação. Ela deita a mulher de costas na mesa do palco e remove seus sapatos e meias. Porém, ela usa outra meia por baixo que não é removida e fica nos pés. Depois, 2 caixas são colocadas sobre ela e presas à mesa. Em seguida, o mágico gira a mesa, volta à posição inicial e prende uma barreira nos tornozelos e pescoço da mulher. Em seguida, ela encaixa 2 chapas de metal no espaço entre as estruturas em forma de caixa colocadas sobre a mulher.
Incrivelmente, as chapas cortam o corpo da mulher e a mesa é puxada, separando a parte superior do corpo dela da parte inferior. As duas partes da mesa são movidas separadamente no palco pela mágica e suas assistentes. Depois, as duas metades da mesa são unidas e as chapas, barreiras e estruturas em caixa são retiradas. Depois, a mulher desce da mesa e aparenta estar bem, sem arranhões. Como ela realizou suas ilusões? Aqui está o segredo. Embora a mulher que Josefina escolhe como voluntária no início do seu show pareça uma espectadora comum, ela é assistente da mágica, então a escolha não foi aleatória e o número foi ensaiado antes do show. Quando os assistentes da mágica subiram ao palco com a caixa, fizemos observações. A caixa colocada na parte inferior da mesa já tem um adesivo preto antes de ser posicionada na mesa. No entanto, o homem que a carrega faz o possível para esconder o adesivo do público. O verdadeiro propósito do adesivo preto é impedir que o público perceba a farsa quando Josefina divide o corpo da mulher. Além disso, para evitar que percebam que as pernas da mulher não estão sobre a mesa e que os pés são falsos, o adesivo faz parecer que as pernas dela estão na mesa e na caixa. Embora Josefine coloque uma barreira no tornozelo e nos pés da mulher, como mencionado anteriormente, há espaço suficiente para que ela retire os pés da barreira. Vemos que ela estica os pés corretamente, o que não ocorreria se a barreira estivesse firme nos tornozelos. A calça dela e o par de meias que ficaram são usados por um motivo, pois há um aparato duplicado escondido debaixo da mesa. A parte de baixo da mesa possui um par de pernas falsas giratórias fixadas. Josefine deixa o par de meias nos pés da mulher de propósito, pois a réplica está nos pés falsos. Além disso, observamos que as meias estavam devidamente calçadas nos pés da mulher antes da preparação ser feita. Após a preparação, as meias não estavam bem calçadas no pé falso direito. O tornozelo do pé falso parece mais grosso e o pé mais largo que o real da mulher. Além disso, quando as caixas foram inicialmente colocadas acima do corpo da mulher na mesa, a parte inferior do corpo dela ainda estava deitada na parte de baixo da mesa. Quando o mágico girou a mesa, o corpo dela ainda estava na posição normal. Após o mágico fixar a barreira aos pés da mulher, Josefina gira para que sua cabeça fique voltada ao público. Os pés da mulher apontam para longe do público. Isso é proposital para ocultar um movimento secreto da mulher na mesa. A mulher tira as pernas da barreira e as dobra na caixa de cima. Os pés falsos giram sob a mesa e substituem os da mulher. Josefina retorna com a segunda barreira e a coloca no pescoço da mulher, enquanto seu assistente posiciona corretamente os pés dela. Assim que a preparação é concluída, o assistente masculino se afasta da mesa e ela é girada de volta para a posição original. Notamos que os pés falsos se movem para cima e para baixo alternadamente de modo estranho, pois são mecânicos e programados só para ir para frente e para trás. Josefina coloca facilmente a chapa entre as caixas porque a parte inferior do corpo da mulher está dobrada para cima. Ela obviamente não teria conseguido colocar a chapa com tanta facilidade se a parte inferior do corpo da mulher ainda estivesse esticada sobre a mesa. Após moverem as mesas pelo palco, eles as reúnem para unir o corpo dela. Após juntar as mesas, eles giram novamente, mostrando o topo ao público e ocultando a parte inferior. Isso ocorreu novamente para ocultar quando os pés falsos foram substituídos pelos reais. Como foi feito anteriormente, o assistente masculino mais uma vez remove cuidadosamente a caixa inferior para evitar que o público veja o adesivo preto na caixa. Em quarto lugar, o mágico da transposição. Vamos resumir o que houve na apresentação. O mágico pede que Simon escolha e assine uma carta de baralho diante dos jurados. A carta que Simon assinou é colocada no centro do baralho e lançada ao ar. O mágico faz um mortal e pega a carta. Em seguida, o mágico mostra uma faixa amarela e a entrega à assistente de cabelo branco no palco. Outra assistente, de moletom amarelo, está presa numa caixa de vidro perfurada por espadas para impedi-la de escapar. Uma cortina cobre a caixa no palco. O mágico vai para trás da cortina e, surpreendentemente, troca de lugar com a assistente de moletom amarelo,
quando as espadas são removidas da caixa de vidro e o mágico se revela de dentro do moletom vermelho. Na verdade, era o assistente de cabelo branco atrás dos jurados, enquanto o mágico ficou ao lado deles o tempo todo. Como ele fez esse truque, né? Veja a explicação. 2 truques se destacam nesta apresentação, começando por pegar uma carta assinada durante um giro. Para entender o truque, observe quando Simon devolve a carta assinada ao mágico. Assim que a carta é colocada na metade inferior do baralho e a metade restante é colocada por cima, parece que algo incomum acontece, como se o mágico manipulasse o baralho de alguma forma. O que ele faz aqui é conhecido como controle de carta, especificamente o passe clássico. Veja o passe clássico sendo executado pela perspectiva do mágico. Um break com o mindinho separa as metades do baralho. O monte superior é puxado para baixo e colocado embaixo, levando a carta escolhida ao topo do baralho. Após esse movimento, a carta de Simon está no topo do baralho. O mágico vira o baralho de face para baixo e você percebe que a mão esquerda faz algo enquanto a carta passa para ela. Ele tem dificuldade e, se observar, verá um canto da carta levemente exposto. O mágico esconde a carta de Simon na mão ao pressioná-la com o mindinho contra o topo do baralho e dobrá-la. A carta salta, apoiando-se na palma da mão, presa entre o mindinho e a base do polegar. Se você chegou até aqui no vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir e também considere se inscrever no canal. Eu realmente agradeceria o apoio. Isso ajuda muito o canal. Obrigado, vamos voltar ao vídeo. Agora que entendemos como funciona o controle de cartas, fica claro que, durante o movimento, a carta permaneceu o tempo todo na mão esquerda do mágico, e ele apenas criou a ilusão de pegá-la do ar enquanto fazia o movimento de mola. Indo para a segunda grande ilusão, o truque de teletransporte. Quando a mulher de moletom amarelo entra na caixa e eles a cobrem com uma tampa, percebemos algo incomum. Observamos objetos pretos nas bordas, onde o vidro toca a moldura da tampa. Esses objetos pretos e retangulares não aparecem em outra parte da tampa. Esses objetos pretos são, na verdade, dobradiças que cumprem uma função importante. Permitem que a pessoa dentro da caixa abra a tampa superior mesmo coberta. Este vidro é, na verdade, acrílico transparente por segurança. Quando as espadas são colocadas dentro da caixa, 4 na horizontal e 2 na vertical. Quando a tampa sobe, as 2 espadas verticais também sobem com ela. Como a tampa e as espadas estão presas à tampa superior, isso permite que a pessoa dentro escape por cima. A troca entre a garota de moletom amarelo na caixa e a ao lado dos jurados ocorre quando a cortina é puxada para frente. Você pode estar se perguntando como essa garota de cabelo branco foi parar atrás da cortina, se ela estava ao lado dos jurados no começo. Bem, para facilitar essa troca, observe como o palco está estruturado. Você vai notar que há escadas à esquerda do palco que dão acesso à parte de trás das grandes telas do lado esquerdo. Ela caminha, vai atrás das telas, tira o moletom preto mostrando o vermelho e troca de lugar com a garota de moletom amarelo. Quando o mágico foi para trás da cortina, ficou escondido e nunca foi ele quem apareceu na caixa quando a garota era revelada. O mágico deixa o palco, se esconde atrás da cortina e troca o moletom vermelho por um preto. O mágico vestia 3 camadas, jaqueta preta, moletom vermelho e outro preto. Ele tira a jaqueta preta ao ir atrás da cortina e troca de lugar com a garota, criando a ilusão de que estava na caixa de vidro. O motivo de tirar o moletom vermelho e mostrar o preto por baixo era porque o assistente de cabelo branco usava moletom preto ao lado dos jurados. Isso conclui a explicação dos 2 truques na apresentação. Em terceiro lugar, a ilusão da divisão do corpo maluco no Penn Teller Fool Us. Resumo rápido do ocorrido na apresentação. A mágica começa a apresentação mostrando uma garrafa com água dentro. Ao sacudir a garrafa, ela de repente se transforma em um líquido vermelho que o mágico bebe para curar seu corpo debilitado. Assim que ele entra na estrutura de madeira parecida com uma gaiola e a cortina é fechada, seu corpo de repente se separa, de modo que a parte superior não está mais conectada à parte inferior.
Após unir o corpo, ele mostra que voltou a andar e não é mais deficiente. Como eles fazem esse truque? Veja na explicação. No início do truque, a mágica pega uma garrafa com água e tira a rolha. Ao puxar a rolha, algo ocorre nas pontas das mãos dela, especialmente nos dedos da esquerda. Esses dedos parecem vermelhos, como se estivessem manchados de tinta. Curioso que eles estejam vermelhos por algum motivo. Continuando as observações, notamos também quando o artista masculino tem uma cortina à frente para esconder as pernas. Notamos um solavanco repentino atrás da mesa ou cortina, enquanto ele se move para a esquerda, dividindo o corpo e indo para a direita da plataforma. O solavanco é claro nesta área. Agora vamos nos aprofundar nas explicações. Primeiro, a coloração vermelha nos dedos da mágica era apenas corante alimentício que ela tocou sem querer. Ela tocou o corante alimentício de uma rolha com furo na parte de baixo. Ao colocar a rolha e virar a garrafa para selar, o corante derramou e se dissolveu na água. Isso explica a cor vermelha nos dedos dela. Passando para a ilusão de dividir o corpo do mágico ao meio. Vamos consultar os diagramas para entender melhor. No diagrama inicial, o mágico está na plataforma com as pernas visíveis. Quando a porta lateral e a cortina preta fecham, a ilusão começa. O mecanismo funciona de forma bastante rápida, então estou descrevendo esses pequenos detalhes para fornecer uma explicação completa. Ele fica no topo da plataforma, com as pernas ocultas pela cortina preta. Com as engrenagens em movimento, seu corpo se move para a direita. Antes desse movimento, em close, notamos algo peculiar na estrutura de madeira. À primeira vista, é uma estrutura retangular simples, mas duas engrenagens ocultam uma armação diagonal. A armação diagonal é essencial para dar a impressão de que o corpo dele se parte ao deslizar para a direita. As pernas dele ficam dobradas, por isso vemos a armação de metal diagonal. Ela segura as coxas dele, mantendo as pernas dobradas uma diante da outra. Olhando mais de perto pela visão lateral, você pode observar como as pernas dele estão posicionadas, uma na frente da outra. Isso explica o espaço limitado. O restante do truque envolve controles mecânicos e, de outro ângulo, vemos claramente a superfície diagonal na parte de trás da plataforma, ampliando nossa compreensão da ilusão. Em segundo lugar, está a ilusão de teletransporte e fuga impossível de Darcy Oak. Vamos resumir o que ocorreu na apresentação. Darcy Oak inicia mostrando uma caixa metálica ligada a fogos de artifício que explodiriam ao acender o cordão de faíscas. Em seguida, ele exibe uma transmissão ao vivo de dentro da caixa metálica para mostrar o interior, provando que não há trapaça. Ele pede que Ant e Dec verifiquem as algemas, confirmando que são reais. Após algemar o pulso direito, ele passa as mãos pelos buracos e prende-se totalmente à caixa. A caixa é fechada e levantada com a ajuda de correntes, então Darcy não tem como escapar. A base da plataforma pega fogo e o fogo de artifício se espalha. Ele tenta desesperadamente escapar, o que pode ser visto pela transmissão ao vivo da câmera. Infelizmente, ele não consegue escapar e a caixa explode. Para surpresa, Darcy não aparece. De repente, as luzes do teatro iluminam o fundo do palco, mostrando que Darcy se teleportou em segurança para lá. Bem, como ele realizou esse truque? Aqui está a explicação. Primeiro, algumas observações rápidas. Observamos que a caixa, como mostra este ângulo da câmera, não está centralizada no palco. Esse posicionamento é crucial, pois quando Darcy Oak entra na caixa, não pode escapar sem se expor. Se ele fosse para trás da caixa, ainda estaria visível devido ao grande espaço entre a caixa e o fundo do palco. Outro ponto é que a sala está bem iluminada, diferente das ilusões de teletransporte, geralmente escuras. Mágicos costumam escurecer o palco para facilitar fugas. Darcy usa roupas escuras, mas não terá vantagem neste ambiente iluminado. A questão é, como Darcy saiu da caixa e foi para o fundo do teatro? Antes de responder, vamos falar sobre o início do truque. Como Darcy sobe na plataforma, entra na caixa e coloca a mão pelo buraco.
Apesar da ilusão convincente, as mãos que parecem ser de Darcy, com algemas, são parte do truque. Na verdade, isso é uma ilusão. Ao analisarmos a visão, percebemos que alguém já estava na caixa, algemado no pulso direito como Darcy, escondido na base. Se olharmos para a base da plataforma, você vai notar que ela é incomumente grossa. Darcy instalou uma câmera ao vivo na caixa e ninguém viu ninguém lá porque ele estava escondido na base, como mostrado. Sobre a câmera, a transmissão ao vivo sincronizou bem com a tela ao colocá-la na caixa. No entanto, enquanto Darcy estava sendo algemado, eles trocaram a transmissão ao vivo por uma gravação diferente, que na verdade era um vídeo pré-gravado. A troca deu a impressão de que Darcy ainda estava na caixa tentando abrir as algemas, mesmo não estando. Até agora, vimos que Darcy usava seu assistente na caixa como substituto das mãos. Vamos tratar de como Darcy conseguiu fugir para o fundo do teatro, algo que parecia impossível. Ele não podia se mover sem ser visto. Observando os pilares ou suportes na parte de trás do palco, eles são desnecessariamente grossos em comparação com os da frente. A caixa de Darcy tinha um fundo falso deslizante. Ele fugiu por esse fundo falso, passando pela perna traseira grossa da plataforma. Um porão sob o palco conectado a essa perna fornecia sua rota de fuga. Enquanto Darcy escapava e a gravação da câmera seguia, simulando que ele ainda estava na caixa tentando abrir as algemas, mas era o assistente. Ele usou uma rota alternativa para chegar ao fundo do teatro sem ser visto. Quando o truque chegava ao clímax, Darcy, escondida na base, reapareceu. A caixa explodiu e ele apareceu no fundo do teatro, criando a ilusão de ter sumido da caixa e se teleportado para os bastidores. Uma pergunta que você ainda pode ter em mente é: para onde foi o assistente, já que a caixa não estava mais em contato com a rota de fuga abaixo do palco? O assistente apenas voltou para a base da plataforma grossa da caixa onde estava em pé. Neste quadro, vemos que a base da caixa tem um compartimento grande capaz de esconder uma pessoa. Por fim, é essencial notar que a caixa não explodiu por causa dos fogos de artifício quase alcançando ele. Por segurança, instalaram um botão de acionamento na base da plataforma. O assistente só apertou o botão após se prender na base, fazendo a caixa explodir e garantindo sua segurança no truque. Primeiro, a arriscada façanha de David Blaine costurar a própria boca. Vamos resumir o que ocorreu na apresentação. Neste truque, David Blaine mostra um carretel, quebra um fio preso a uma agulha e costura a própria boca. Em seguida, ele pede que a atriz escolha uma carta do baralho. Ele rasga parte da carta e dá ao apresentador. O restante da carta volta ao baralho e, após lançá-lo ao alto, David Blaine parece tirar algo de sua boca selada. A costura é cortada com tesoura, revelando uma carta na boca dele, parte do valete de espadas. Ao confirmar que é a mesma carta que David Blaine tinha na boca, percebe-se que é exatamente a mesma. Bem, como ele realizou esse truque? Aqui está a explicação. Vamos começar fazendo algumas observações. Vamos observar pontos-chave e depois explicar como eles contribuem para o truque como um todo. Quando David Blaine pega a agulha presa à linha no carretel, ele a quebra com a boca. Isso pode parecer comum para leigos, mas depois mostraremos a importância desse passo. Durante o processo de escolha da carta com uma atriz, Blaine garante que o baralho que ele espalha seja aberto com uma pequena abertura. É importante notar isso, pois ele parece direcioná-la para uma carta específica, em vez de deixá-la escolher livremente. No início da apresentação, David Blaine conversa e interage com o público. Algumas aulas simples. Ele mantém essa conversa mesmo enquanto puxa a agulha do carretel de linha. No entanto, algo curioso ocorre ao romper a linha com a boca. Meu Deus. Para isso, eu preciso exatamente deste comprimento. O que você está costurando? Eu preciso exatamente, eu diria... Ele fica completamente em silêncio. Essa mudança abrupta de comportamento merece uma análise mais detalhada.
Percebemos algo suspeito na apresentação. David Blaine rasga metade do canto de uma carta e entrega a Jimmy Fallon para rasgar mais, mas uma análise detalhada revela algo incomum. A carta parece ter uma dobra pré-definida, como se o local do rasgo já estivesse marcado. Bem, se você ainda não percebeu no começo, quando David Blaine pega o carretel de linha, com a agulha presa, e tenta quebrar a linha com a boca, não é apenas um ato simples, esse é um momento crucial de distração. Blaine secretamente coloca uma carta de valete de espadas dobrada em sua boca durante esse processo. O valete de espadas é único por faltar o canto superior esquerdo, que ganha importância depois na apresentação. Antes da apresentação, David Blaine prepara cuidadosamente 2 truques exclusivos. Ele começa pegando uma carta de valete de espadas e rasga exatamente metade dela, removendo especificamente o canto superior esquerdo. Depois, ele usa um estilete para cortar finamente o canto superior esquerdo da segunda carta de valete de espadas com a primeira carta rasgada. O corte fino que ele fez serviu como dobra pré-definida e guiou o rasgo da carta diante dos espectadores. A parte restante da primeira carta é então dobrada 2 vezes e escondida dentro do centro oco do carretel de linha, que convenientemente possui uma seção vazia em seu design cilíndrico. David Blaine usa um método clássico de forçamento preciso para garantir que a espectadora escolha a carta determinada. Ele pausa com o dedo mínimo no baralho, espalha as cartas e sutilmente a direciona a escolher a carta certa. Essa manipulação faz ela escolher a carta que ele deseja. É importante notar que ele insiste para que ela escolha exatamente a carta que deseja. Voltando ao momento em que David Blaine costura a própria boca, essa parte do número é tanto genuína quanto extremamente perigosa. Isso adiciona uma camada extra de mistério à apresentação. Ele usa a agulha e a linha para selar os lábios sem qualquer precaução de segurança ou higienização da agulha. Esse ato ousado traz risco e intriga, aumentando o impacto da apresentação. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir e tenha um ótimo dia.